a consultora e o que vocês querem perguntar para o diretor de recursos humanos. Então, vocês podiam dar uma rápida fala, né, Flow, aí uns 3 minutinhos, o Luiz, para poder fazer o aquecimento, né, a Leila, como vocês estão vendo esse momento, esse contexto, né, onde o RH está inserido, né, o RH com muitos desafios, protagonizando e com muitas incertezas, sem saber qual é a decisão correta a tomar, mas tomando decisões, errando rápido, corrigindo rápido, enfim. O que vocês têm para dizer para esses RH que estão aqui presentes? Durante uns 3 minutinhos, e em seguida a gente abre para um bate-papo e preparem as perguntas de vocês, gente. Microfone ou chat, eu vou pedir apoio aqui à Fabi, que acho que o meu chat fica travando um pouco, Fabi, ou puder fazer isso, tá bom? Então, quem gostaria de começar falando aí? Eu posso começar, já que os meus amigos já falaram bastante antes, né? Vou deixar eles descansarem um pouquinho, 3 minutos. Ótimo. Bom, eu diria que o bom disso tudo é que ninguém tem respostas, né? Nós estamos num momento que nem a medicina tem respostas para esse momento da pandemia. Então, estamos todos aprendendo juntos. Isso é um marco histórico que estamos vivendo, muito diferente de um momento de pandemia anterior, como a gripe espanhola, porque nós estamos num marco histórico com a ferramenta da tecnologia, que também nos dá um outro tipo de comportamento e de posicionamento diante de todos esses cenários. Para recursos humanos, dando assim uma visão para vocês do que eu tenho visto nos outros países e aqui no Brasil, é um protagonismo muito interessante que nós precisávamos, né? Para nós, o nosso DNA sempre foi gente, acima de tudo, é mais importante nas organizações. O que nós falamos, as organizações são as pessoas, não é segredo para o RH, está no DNA da BRH. Mas com essa pandemia e com o sentido de urgência que tudo tomou, tanto empresários quanto os nossos pares gestores dentro da organização passaram a ver que ou vamos dar espaço para as pessoas ou teremos dificuldades no modelo de gestão daqui para frente. Então, nesse cenário, eu vejo que recursos humanos tem talvez uma das maiores oportunidades da sua carreira nesse protagonismo, porque nós temos algumas respostas para esse momento onde as pessoas precisam ser vistas com outro olhar. E um dos olhares que nós nos preocupamos nessa pandemia é o olhar socioemocional que essa pandemia trouxe, porque nós sofremos 2 impactos. Um, diante da questão da vida, sobrevivência. O outro, da questão de tirar a nossa liberdade de ir e vir, né? Então, nós fomos cerceados naquilo que é mais sagrado para nós, que é a liberdade. E isso gerou realmente impactos nesses profissionais e nós temos, então, esse cuidado. E eu fico muito feliz de ver que os responsáveis por recursos humanos nas empresas participaram e lideraram gestão de comitês de crise, não é? Nesse momento, lideraram determinadas tomadas de decisão importantes para a empresa, para o CEO e para os presidentes. Então, assim, é um momento de aprendizado, mas é um momento também de reconhecer que recursos humanos é essencial e precisa ser visto com outro olhar. Fantástico. Fantástico, Leila. Muito bom. Parabéns. Sempre aprendo muito ouvindo você. Uma vez você falou, a primeira live que você fez na BRH Brasil, acho que a primeira live foi com você. A primeira live que a BRH Brasil fez nessa pandemia, lá no mês de abril, acho, foi março, foi com você. E aí você falou assim, nesse momento, imagina, isso há 3, 4 meses atrás, né? Nós precisamos, as decisões todas têm que ser tomadas em coletivo. Então, esquece concorrência, esquece tudo isso e vamos nos juntar e encontrar saídas. Isso eu gravei e eu trouxe para a minha carreira pessoal e profissional. Então, é coletivo que a gente chega mais longe, né? E de maneira mais realmente assertiva. Muito obrigada Isso pelas suas vale palavras. até para os pequenos empresários, né?
de tomar decisões em conjunto com outros. Pode ser um competidor ou pode ser do mesmo ramo, mas é muito importante trocar, né? Por que a BRH ela é importante como associação? Porque nós não somos uma ilha, a gente precisa trocar, a gente precisa estar juntos. E Sem hoje, fronteiras. hoje com a inteligência artificial, o que ela traz? Informações, dados, para quê? Para a tomada de decisões. Então, a gente precisa ter esse entendimento que ou a gente vai junto no coletivo ou vamos ficar no meio do caminho. Então, acho que é um momento mesmo, não importa o tamanho da empresa, não importa se você é um empresário. Eu tenho falado muito para os meus colegas que dizem, mas sou só eu. Não fique só você, busque outra empresa que seja semelhante, né, em termos de tamanho com você e tomem decisões em conjunto. Eu vejo como um aprendizado importante. Maravilha, muito obrigada. Eu queria ouvir a Adriana ou o Luiz, e vocês vão preparando suas perguntas, tá, gente? Para essa turma que está aqui. Se tiver alguma, Fabi, tu vai colecionando aí, que daqui a pouco a gente abre. Quem quer começar? Sim, acho que o Luiz pode começar, eu fecho. Pronto. Primeiro, obrigado pelo presente, né? Quando dois humanos se encontram, eles se tornam literalmente humanos. Porque não há humanidade sem a combinação entre dois seres. Se você tiver um só, é indivíduo, e o indivíduo é indivisível, ele é único. E só na interação com o outro é que a gente vai descobrindo onde estão as nossas fortalezas, nossas fraquezas, aquilo que nos incomoda, o que tira da zona de conforto. Ouvir a Leila é sempre um enorme presente. Nessa trajetória nossa, eu sempre tenho escutado falar que a tendência do mundo dos negócios era integrar o humano dentro do conceito e trazer o humano para o centro. Nós caminhamos para isso. Se a gente olhar séculos de evolução do trabalho, ele vem caminhando para isso. Mas nós tínhamos também um outro olhar um pouco enviesado a respeito da tecnologia. A tecnologia era meio que ame ou odeie, né? A gente também achava que a tecnologia, ao contrário de integrar e conectar os humanos, ela nos separava, né? Então esse também era um olhar ali um pouco enviesado que não funcionava bem, porque a gente ainda não tinha conseguido entender como é que essa tecnologia vai ajudar o humano. E acho que já há algum tempo, tanto eu quanto Leila, Janete, Adriana e Fernanda, todo mundo que está aqui junto com a gente já vinha pensando como é que a gente pode fazer essas coisas funcionarem melhor, para que a tecnologia tire do humano o que é desumano para fazer, para que ele possa fazer aquilo que ele tem mesmo na essência, aquilo que é o principal. Mas a evolução, ela precisa de algumas pandemias tecnológicas, pandemias como a gente está vivendo, porque a pandemia ela coloca velocidade nas transformações. Isso é a parte legal. Pense na tecnologia. Você tem a tecnologia, você tem o telefone, você tem o seu telefone celular. Aí daqui a pouco lança um outro. Aí todo mundo pega uma fila para o novo telefone celular. Mas nem todo mundo vai para o novo telefone celular. Tem gente ainda que fica naquele modelo anterior. Aí daqui a pouco chega um outro. Aí uma nova fila. Aí você vai distribuindo cada vez mais as pessoas. E, inclusive no mundo do trabalho, a gente até hoje ainda se depara com, às vezes, algumas denúncias de trabalho escravo. Olha só, coisa do século XIX, você ainda tem gente que acha que pode explorar o humano literalmente. Então, da mesma maneira que você tem aquele que está na ponta, que coloca o humano dentro do centro da tomada de decisão nos negócios. E o bom é que a gente começa a entender que não há serviço ou produto para o mundo que tenha valor que não sirva ao humano. E nesse momento da pandemia, quem está fazendo dinheiro, quem está mais próximo do capital? O dinheiro não desapareceu, ninguém tocou fogo nos dólares. Eles estão aí. Quem está mais próximo disso são aqueles que estão mais próximos daquilo que é essencial, da necessidade da humanidade. Então você tem mais chance de reconectar ou ligar o seu plug mais rápido, coisas nesse sentido. Então, nós temos, é como se tivesse o iPhone X, o iPhone 8, o iPhone 7, o iPhone 6, tudo isso em termos de modelos de negócio. Aí falam para mim, mas você acha que esse mundo que você está falando, desses negócios conscientes que estão por vir, eles vão ser mesmo uma realidade? Eu digo, sim. Inclusive, nesse momento de pandemia, todo mundo precisou atualizar seus telefones, mudar sua internet, achar uma banda mais rápida. A pandemia fez com que a gente... É o ponto de virada, o ponto de aceleração em todos os aspectos.
Então, o que a gente não tem feito é desligar do piloto automático. A gente vinha fazendo negócios, ainda, negócios no mundo, com os conceitos de 50, 40, 60, 70, 80, alguns já em 90, mas ainda não havíamos virado a chave do milênio. E agora virou. Então, eu estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo, só fico triste por conta das vidas que nós estamos perdendo. Se eu pudesse fazer alguma coisa para que tudo isso acontecesse sem a gente perder vidas, Ave Maria, porque eu sou louco pelo ser humano. E eu preciso de mais humanos no mundo para poder fazer as coisas serem melhores, porque quanto mais humanos juntos, mais a gente consegue evoluir, expandir. Então, não vai ser de um dia para o outro. Na hora que passar tudo isso, encontrar uma vacina, a gente também não vai estar totalmente transformado, mas já despertou em muitas pessoas, em muitos executivos e investidores, que as organizações que farão sentido para o futuro são aquelas que vão realmente atender às necessidades da humanidade. Eu vi agora há pouco a Adriana trazendo aí as ODS para dentro do contexto, e é isso mesmo, nós precisamos estar com a ONU, nós precisamos estar com esse processo de transformação, e quanto mais a gente entender a razão de existir das nossas organizações, será melhor. Então, está na hora de revisitar a nossa razão social. E que razão social é essa? Não é o nome da empresa, e sim para que a empresa foi constituída. Lá atrás, nós somos constituídos para dar emprego, dar salário e ter lucro, ok? Então, esse era o nosso papel social lá em 1950, que precisava trazer indústria e tudo mais. Hoje, a sociedade pede outros modelos de negócios. E aqueles que estão deixando de existir são aqueles que não conseguem se reinventar na sua razão social, na sua razão de servir à sociedade. Acho que era isso que eu queria falar. Maravilha! Muito, muito bom. Ótimo legado. Adri, você? Então, ouvindo as duas feras, né? Fica bem complexo aqui para fechar. Mas você falando e eu fui trazendo aqui alguns pontos que eu acho importante. Eu vejo, a gente já vinha nesse automatismo, né, que o Luiz traz aí do piloto automático ligado, muito antes da pandemia, e a pandemia ela traz uma oportunidade de, em um momento, isso se desligar, né, ou começar esse processo de desligar esse piloto automático. E eu vejo que a pandemia trouxe dois conceitos importantes que a gente começou a colocar em prática. Um conceito é de que existe, sim, complexidade, e que complexidade é completamente diferente de complicação, né? Complexidade é a gente entender que não dava para olhar todo esse processo que a gente vem passando na pandemia de uma forma dual, né? Mecanicista, cartesiana, ou é isso ou é aquilo. Então, o que a gente aprendeu, o que a gente tem aprendido, e aí principalmente nós, como RH, os líderes, né, das empresas, é que não adianta a gente puxar uma área, né, sem puxar as outras, né? Não adianta a gente passar uma meta, por exemplo, para uma área que canibalize a outra, porque isso não é inteligente, né? Porque as áreas, elas são interconectadas. A empresa é um organismo vivo e ela se conecta entre si com as áreas, as pessoas se conectam entre si para trazerem os resultados, não só para os negócios, mas para elas também. E essa empresa se conecta com todo que está fora, né? Se conecta com essa sociedade, se conecta com o governo, se conecta com o meio ambiente, enfim. Então, penso que um ponto importante de aprendizagem que a gente pode aproveitar muito bem na pandemia, né, e que pode ser um grande legado, é a gente compreender e ter essa visão da complexidade. Quando eu mexo num ponto, outros pontos, eles são movidos também, positiva ou negativamente. E junto a isso, eu penso que também aprendemos a fazer coisas simples, né? A simplicidade, ela se instalou na nossa vida. É incrível a gente observar, eu não sei vocês, mas eu não compro nada desde o começo da pandemia, né? Eu não tenho mais necessidade disso. Parece que a gente precisava
das coisas, né? Pela influência que a própria situação onde a gente se colocava tinha sobre nós. E agora a gente percebe que nós precisamos de pouco, né? Nós podemos fazer coisas de formas diferentes. Nós podemos, quanto de criatividade nós aprendemos a ter dentro dessa pandemia. De repente apareceu live de artista, apareceu um jeito diferente de fazer os trabalhos, apareceu tanta coisa, né? A partir de uma situação que nós nos colocamos, né? Que a Leila coloca muito bem, foi cerceada a nossa liberdade. Eu me lembro que o primeiro final de semana meu na pandemia, eu olhei pela varanda, não tinha um absoluto carro na rua, né? E eu comecei a dançar na sala e falei, puxa vida, é diferente. Então agora a gente precisa fazer diferente, né? E precisa fazer com os recursos que nós temos. E quantos recursos nós temos dentro de nós que podemos colocar para fora, né? Aprender a colocar para fora e aprender a construir juntos, que eu acho que é um terceiro grande ponto. Sem construção junta, eu não acredito mais no mundo, né? Já não acreditava antes. E agora, então, onde não dá mais. Nós fizemos um trabalho no hospital e quando você coloca o médico junto com a auxiliar de serviços gerais e é todo mundo igual, né? E você vê ali 50 mortes por dia naquele hospital, e cada um que está ali, em qualquer posição que esteja, tem a condição de contribuir para minimizar esse impacto dessas mortes. Gente, isso eu acho que foi a grande lição, né, que nós pudemos ter também ao longo dessa pandemia. E eu sinto que quanto mais a gente conseguir trazer essa colaboração, essa cocriação, essa participação conjunta, mais autonomia a gente vai trazer para as pessoas, de todas os cargos, né? O meu sonho é não ter cargo, né? É meio utópico, mas eu acredito nisso, é não ter cargo, eu ter a minha responsabilidade e autonomia por fazer, né? Por que eu preciso ter cargo, né? E quanto mais a gente puder trazer as pessoas para elas construírem juntas, mais autonomia e mais responsabilidade a gente vai ter. E isso vai gerar mais criatividade, porque gera mais potencialidade do humano, né? E eu só acredito que a gente consiga fazer isso também com saúde. A Leila trouxe a questão socioemocional. Nós precisamos ter saúde. E dentro das organizações, eu penso que também há o papel de construir essa saúde integral, essa saúde física, emocional, mental, social e espiritual. Se nós olharmos, todas essas dimensões da nossa saúde, elas existem dentro do ambiente organizacional. E cabe a nós, também como profissionais de RH, buscar a construção disso. Então, isso é o que eu vejo, é assim que eu enxergo esse futuro, né? Cheio de possibilidades, cheio de oportunidades para nós. Muito bom, Adriana. Que bom ouvir você. Muito bem, eu gostaria de aproveitar o tempo que nós temos aqui para exatamente as perguntas. Pode falar, Fabi. Eu tenho um exemplo muito de as pessoas fazerem a união e parceria. Tem um empresário que eu conheço que ele construiu uma pousada numa região, numa praia, e que essa praia, ela não era um destino turístico e ela não tinha nada. Você andava por ela, não tinha nada. E um dia ele sentou numa barraca e chegou um casal e o casal disse assim, aceita cartão? E aí o garçom disse assim, depois que inventaram o cartão, todo liso vem para a praia. Esse era o pensamento, né? E aí ele começou a ficar muito preocupado com aquilo, porque a pousada dele não ia deslanchar. Então, o que foi que ele começou a fazer? Parcerias. Ele disse, eu tenho que transformar isso aqui em um destino turístico. Não é só eu pensar na minha pousada, porque se isso não se transformar, a minha pousada não vai continuar a existir. E aí ele fez parceria com o Sebrae, né, com o Sistema S, fez parceria de todas as maneiras que vocês imaginarem. Ele inventou
um passeio, um destino, um trajeto. Eu lembro que eu fui até, que eu conheço muito, eu fui várias vezes e ele fez vários trajetos até conseguir um passeio de bus. Ele fez muita... Aí ele conseguiu, com o BNB, uma verba e construiu uma barraca. E você começa a ver que todas as barracas se transformaram lá também, porque aqui no Ceará, para quem é de fora, temos uma cultura de ter barracas estruturadas. Gente, você anda hoje naquele local, aí hoje ele viaja até para fora do país para divulgar o litoral leste, que transformou-se sim no destino turístico. E hoje a pousada dele não é só uma pousada, é um hotel. E você vê também que todos os hotéis se transformaram na região. E dá prazer você ir para aquele lugar, você tem um novo olhar para aquele lugar. E aí me faz lembrar da história do vestido azul. Todo mundo lembra dessa história? Da menininha da escola, do vestidinho azul que o professor deu de presente? Alguém já ouviu essa história, né? O professor vai lá e dá um vestidinho azul para a aluna, que era uma menina muito simples. E aí ela não tinha recursos algum, casa muito humilde. Quando chegou em casa, a família vai e diz assim: vamos reformar essa casa, porque essa casa não é digna desse vestido que ela ganhou. E aí começam a ver a reforma daquela casa, os vizinhos começam a reformar, e aí a rua já não era legal, e o prefeito mandou asfaltar, e de repente uma cidade é transformada. E eu sempre brinco quando eu vou lá, que eu digo que foi o vestidinho azul, aquela pousada. E até um dia ele criou também um festival, porque ele disse que tinha festival em todos os lugares, e ele criou o Festival da Sardinha, que agora vai para a 12ª edição. Inclusive, até ano passado, a BRH concorreu num recurso aí com o Festival da Casa Civil, né, e perdeu para o Festival da Sardinha na Casa Civil aqui no Ceará, porque já tem um nome, né, já tem um trabalho realizado há muitos anos. Enfim, eu vejo que essa coisa de parcerias, da colaboração, de estar todo... Foi criada lá uma associação, a ACETUC, uma padronização das barracas, da forma de atendimento, treinamento de todo mundo, valorização da cultura, né? E isso é lindo, e eu vejo isso acontecendo também na parceria, hoje, dentro dos RHs, de consultoria se unindo, né, com os profissionais se unindo e fazendo a transformação de vidas, né, para uma melhor qualidade de vida. Isso é incrível, gente. Eu acho isso assim incrível, pensar mais no outro, nessa associação, nessa partilha, nessa colaboração. E aí vocês falando, tanto a Leila, a Adriana e o França e eu vi essa união. Eu só lembrava dessa história, né, e dessas parcerias. Como nos diversos segmentos isso pode acontecer, né? De as pessoas se unirem em prol do melhor para todo mundo. Porque todo mundo acaba ganhando com isso, né? É bem bacana. Eu diria que alguns acontecimentos trouxeram isso, né? Um deles é que o futuro acelerou. Nós estamos acelerados. Aquilo que a gente imaginava mais à frente chegou. Então, nós temos realmente que corresponder a isso. A Janete falou, eu como empresária, né? Eu diria assim, muitas empresas retardaram, e o Luiz França falou sobre isso, retardaram a sua entrada na tecnologia. Essas estão tendo muitas dificuldades de sobrevivência, né? Outras não entenderam que planejamento financeiro é importante. Então, no momento como esse, que nós tivemos, né, que ficar em casa e não saber muito bem como o negócio caminharia, o planejamento financeiro me fez sobreviver 4, 5, 6 meses, não é? Então, assim, e nós brasileiros temos essa dificuldade de planejamento financeiro, né? E isso também foi um ponto importante. E recursos humanos também precisa estar mais atento, que eu vejo, a planejamento financeiro, a indicadores de resultados, porque eu tenho dito isso, nessa pandemia agora, que é histórica, nós precisamos registrar muito bem esses resultados, porque por esses resultados, acho que o Luiz França pode falar até melhor do que eu, por esses resultados nós temos como dimensionar um pouco o que vem pela frente, como a minha empresa pode reagir na dotação de profissionais qualificados para atender tudo isso.
Eu estive no fórum de Davos agora em janeiro, e uma das preocupações do fórum foi requalificar pessoas. Sim. Agora, mais do que nunca, após pandemia, vamos precisar requalificar pessoas, profissionais, carreiras, orientação, e a gente vai ter que se dedicar como recursos humanos muito à requalificação, muito. E eu tenho dito também que é o momento das consultorias, porque Sim. os RHs não vão conseguir fazer isso sozinho. É o momento das universidades. As universidades têm que desconstruir os seus muros, estar mais próximo, como na Alemanha, né? Mais próximo das empresas, estar mais próximo das empresas. Então, assim, é um novo caminho que estamos traçando, e o Luiz falou muito bem isso, a Adriana, é um novo caminho, mas também é um novo caminho que precisa ser planejado, não é? Sim. Com esses dados de agora. Não é dizer assim, eu não tenho todas as respostas, mas então eu vou esperar, vou aguardar. Já passou. Eu estou vendo empresas perdendo porque não se prepararam para isso, né? Mas foi uma pandemia. Sim, foi um inusitado, mas que com o mínimo de planejamento eu teria como reagir a tudo isso. Então, assim, é também um momento da gente avaliar como é que nós estamos em termos de modelos de gestão. Acho que nos modelos de gestão, onde o RH tem um papel crucial, a minha empresa é uma empresa pequena, de 20 funcionários, eu costumo dizer para eles, é uma consultoria, né? Eu costumo dizer para eles o seguinte, o que eu falo lá fora, eu tenho que praticar aqui dentro. O que a gente está falando lá fora, que eu faço, né, fico exposta em palestras, nisso tudo, é o que eu quero aqui dentro. Então, aqui dentro, o expediente se encerra às 17 horas, o feriado é feriado, sábado e domingo é sábado e domingo dos meus colaboradores. Eu não aceito. Eu tive um cliente que, quando eu cheguei de uma reunião na empresa, fui lá para pegar as minhas coisas, eram quase 8 e pouca da noite, o cliente estava na sala de reuniões com a minha funcionária. Eu chamei a atenção do cliente, eu não quero essa qualidade de vida para o meu funcionário. Por que você segurou o meu funcionário até agora? Então, a gente precisa ter algumas posturas, nós estamos com qualidade de vida home office, mas esse home office não é o home office que a gente quer. Ele é um home office de emergência, né? Qual é o home office que a gente quer? Aquele de qualidade de vida. Que eu possa ter realmente um espaço bom, que eu possa ter condições de trabalho, né? Que a minha internet seja boa, que o meu computador seja bom, porque senão nós estamos só prorrogando uma situação de emergência. E já tem estudos mostrando isso, né? E, por outro lado, de contrapartida, o que o home office está trazendo? Melhores resultados em muitas empresas. Eu participei de um grupo de diretores de RH de fora e que eles estavam mostrando que o home office trouxe mais resultados do que quando estavam presenciais. Olha só o que a gente está vivendo hoje e como a gente precisa registrar isso muito bem registrado. Então, era Leila, aproveitando que você está com a palavra, tem uma pergunta aqui do Dória, falando o seguinte: Leila, você comentou sobre a inteligência artificial e o uso das novas tecnologias pelo RH. Como o RH está se preparando para este novo tempo em que a tecnologia deve se integrar à gestão de pessoas? Aí ele cita o exemplo da People Analytics, por exemplo, né, que tem linguagem diferente da tradicional do RH. Pergunta do Dória. Primeiro, assim, a inteligência artificial, ela está debaixo de um grande guarda-chuva que a gente chama da quarta revolução industrial. E que aqui no Brasil, a gente, quando fala quarta revolução industrial, já tem gente falando que é a quinta, mas eu vou ficar na quarta. Na quarta revolução industrial, aqui no Brasil, a gente diz, mas esse tema já está batido. O Brasil nem chegou na beira da praia para botar o pezinho na ponta da quarta revolução industrial. Então, nesse fórum que eu participei, em Davos, eles criaram um centro da quarta revolução industrial, que é a sede em São Francisco, e no Brasil nós teremos em São Paulo uma unidade deles aqui, como tem no Japão e na Colômbia. Foi uma conquista do Brasil pelo governo de São Paulo. O que se discutiu lá? Nós não estamos preparando as pessoas para o uso da inteligência artificial.
Então, os governos estão adotando a inteligência artificial, as empresas estão adotando, mas nós não estamos preparando as pessoas para o uso da inteligência artificial. O que é isso? Ela virá, como nós estamos aí no People Analytics, né, no RH, ela virá com muita informação e aquilo que eu falei, o que eu faço com essas informações? Como é que eu uso melhor essas informações na tomada de decisão? Então, a inteligência artificial, voltando ao que o Luiz França falou, né, que o futuro já está aí, não tem jeito, ela é o próprio futuro acelerado. A gente precisa realmente nos dedicar à inteligência artificial, que já está bem avançada na questão da medicina, da ciência. Por que a vacina, né, do Covid tem sido falada que tem diminuído o prazo de se fazer uma vacina? Porque eles estão contando também com a participação da inteligência artificial, que acelera muita coisa. Então, inteligência artificial, para mim, é um ponto importantíssimo do RH, mas não só para o uso do RH da ferramenta, mas para RH preparar as pessoas para essa revolução que vem com a inteligência artificial. Não sei se eu respondi ao que ele Dória, gostaria. você está com, pode abrir o microfone e interagir se preferir, tá, Dória? Mas... Perfeito, obrigado. Bom, Leila, eu sei da importância, mas a minha grande dúvida é como é que o RH vai se preparar para ele conhecer a ferramenta, seja para uso próprio, seja para ajudar o restante das organizações a usar. Como ele vai se preparar? Como ele está encarando o assunto? Ô, Dória, já tem vários cursos, né, que estão sendo oferecidos ligados à gestão de recursos humanos. Por exemplo, eu conheço o da FGV, que também é muito bom, e que isso, primeiro, assim, a gente precisa de um curso preparatório para isso. E segundo, é como eu vou colocar essa inteligência artificial no planejamento da organização, que aí é um planejamento maior, né, que é um planejamento da organização, de forma que eu entre com essa qualificação que as pessoas vão precisar. Então, assim, a gente precisa primeiro conhecer, nos preparar de forma acadêmica, né, para que tenhamos instrumentos teóricos para trabalhar isso, mas é um planejamento de organização que a gente precisa também liderar essa qualificação. Muito obrigado. Eu diria que é a matriz energética, né, que a gente está vivendo agora, Leila, que é tecnologia da informação, né, dados e tecnologia da informação. Se nós não soubermos lidar com essa matriz energética, como é que a gente dá conta desse futuro que já chegou, né? Se a gente pensar lá na primeira revolução industrial, a matriz energética lá das fábricas era água e vapor. Agora é a nossa matriz energética. Estamos vivendo a era da informação, né? Então, precisamos saber lidar e precisamos dominar isso, né? Importante isso. Muito bom. Temos mais alguma pergunta, gente? Precisamos saber dizer não pela nossa saúde mental, física e psicológica. Aqui está falando a Fernanda Palhano. Viu alguma pergunta a mais? Fabiana, sobre isso eu tenho um fato interessante. Eu faço parte de um grupo, né, de diretores de RH aqui do Rio de Janeiro, das empresas do Rio de Janeiro, e tem um francês que veio para dirigir a empresa, né, um grande grupo aqui no Rio. E aí ele virou para mim e falou assim: Leila, você pode me dizer uma coisa? Qual é a dificuldade do brasileiro falar sim ou falar não? Quando ele fala assim, é que pode ser um não, talvez. Por que vocês não têm um sim é sim, não é não? Eu acho isso tão interessante, porque é uma cultura latina, né? Não é só nossa. A gente tem dificuldade de dar os nãos, tanto na nossa vida como na empresa, né? Mas eu achei curioso, ele está se aculturando ainda conosco no Brasil e ele tem essa dificuldade. Você fui falar não para uma funcionária e ela ficou magoada, ela ficou triste comigo. Mas isso é uma coisa natural. Mas é uma cultura nossa mesmo. Neto, eu gostaria de falar. Por favor. Bem, estava escutando aqui a... Ceará que é mais difícil mesmo.
Aliás, vou me apresentar, né? Porque eu penso que eu só estou enxergando aqui 6 pessoas. Antenor, sou presidente do Conselho Deliberativo da BRH Ceará. Eu estou vendo todo esse processo, em alguns momentos, de forma até assustadora, né? Nós avançamos, vamos dizer assim, 5 anos, em 5 meses, se tratando de tecnologia e inovação. Algumas das empresas entraram nesse processo não estão retornando, assim como os colaboradores. Eles não vão voltar mais, pelo menos para essa empresa, não, né? Isso é muito triste, isso inclusive em grandes corporações. Viação aérea, eu acho que é um exemplo. Uma coisa que me preocupa e que está sendo muito debatido é a questão da resiliência e da entrega. E aí me preocupa muito a questão da qualidade de vida, a saúde da vida do trabalhador. Porque eu acho que a resiliência ela tem que ter uma dosagem. E as entregas também. Eu tenho um filho na área de tecnologia da informação, trabalha em uma grande empresa, e ele vai trabalhar até dezembro remoto, home office. E ele falando, analisando a área dele, ele disse que nunca entregaram tanto como entregaram agora. Mas, assim, eu fico preocupado com a qualidade dessa entrega para o trabalhador. Essa questão do próprio home office, né? Como isso está sendo analisado internamente nas corporações, nas companhias. Porque algumas realmente cumprem a regra, outras não. Então, estou muito preocupado na entrega. Então, vejo que a resiliência, eu acho que tem a ver com isso, porque você trabalhar com pressão é importante, né? A questão da inteligência emocional, mas isso de uma forma muito exagerada, isso compromete muito a questão do desempenho, principalmente no futuro desse trabalhador. E isso aí, você observando, tem consequências, inclusive, nas políticas públicas de saúde, enfim, quem paga somos nós. Nós estamos dentro de um sistema que o que é feito dentro das corporações tem uma repercussão também fora das políticas públicas. Então, assim, como é que vocês analisam tudo isso que eu falei aqui, essa salada aqui, mas é um pouco do que está acontecendo? Essa questão do novo normal, que eu fico procurando esse novo normal e não tenho entendido. Eu acho que é um novo momento de enxergar as coisas, são novos desafios, novo posicionamento, o próprio RH, eu acho que tem que ter um olhar muito de negócio, eu acho que ele tem que ser protagonista, tem que sentar à mesa, tem que ser propositivo, tem que ser estratégico, e aí tem que se preparar realmente, Leila, é isso que você disse, tem que investir, porque você tem que ter a entrega também ao RH, você tem que agregar valor à instituição. Enfim, então são grandes desafios no aspecto também do RH e também das organizações pós essa pandemia, vamos dizer assim. Eu só vou dar uma parte pequenininha, depois eu passo para... Quer falar primeiro, Adriana? Eu queria só contribuir com um ponto, mas tudo bem. Você quer falar? Eu falo rapidinho. Depois. Só para falar sobre esse ponto da questão das empresas colocarem todos em home office, Antenor, já está se vendo o seguinte, todo o tempo em home office está dando uma ruptura na cultura da organização. Então, talvez tenhamos um pouco de rodízio disso, né? Eu tenho ouvido já empresas que já estão trabalhando indicadores para que tenha um rodízio que as pessoas possam estar algum tempo na organização, ou seja, trabalha 3 dias em casa ou 2 dias em casa, o resto na organização, porque eles estão preocupados com a parte da cultura, porque quando você desconecta totalmente, você pode ter aí uma ruptura que não é interessante. Então, era só um adendo. Muito legal, Leila. Queria comentar uma coisa bem importante que o Antenor traz, e acho que tem tudo a ver com o que a Leila está trazendo também, que é, em prol da resiliência, a gente pode estar caindo numa, como é que eu posso dizer, não ameaça, mas numa possibilidade da gente confundir engajamento com esgotamento. É muito perigoso e é muito importante que a gente preste atenção a isso, né? O cuidado com esse conceito de resiliência. Resiliência não é apartar, né? O elástico aqui tem uma hora que ele vai apartar. Se a gente puxar muito, ele vai apartar. Ele não vai mais fazer a função dele de elástico, né? Então, é muito importante a gente olhar para isso. E também essa linha, né, tênue entre
eu fazer o meu trabalho extremamente engajado e o quanto eu estou me esgotando com isso. Né? Nós sabemos, temos medidas, né? Temos medidas de engajamento, temos várias escalas, onde a gente pode compreender e qual é o limiar entre o esgotamento e o engajamento. Então, acho que você traz pontos bem importantes, né? Que são fundamentais para a gente olhar com bastante carinho, principal, desde o processo todo, né, da jornada do colaborador. Inclusive, na chegada dele da empresa, e muitas vezes a gente buscar, se é uma pessoa resiliente, né? Como é que eu sei que você é resiliente? Então, esse cuidado, eu penso que é bastante importante que a gente tem. E voltando à questão aí do home office, né, desse sistema híbrido que a Leila traz, penso que, de fato, é importante reconstruir essa jornada, né, do colaborador nesse sistema híbrido. Né? Eu sei que muitas empresas, a gente atende algumas empresas aí de São Paulo e grandes, que já decidiram que não vão voltar, né, esse ano. Mas elas estão colocando para as pessoas perguntam para as pessoas, né? O que é que vocês querem? Como é que vocês estão querendo se engajar de alguma forma uns com os outros? Isso a gente tem visto bastante. Muitas pesquisas, né, trabalhando a forma de engajamento com uns com os outros, para facilitar mais essa conexão, né, que a Leila traz. A conexão entre as equipes, entre as pessoas, né, mas a conexão também de alinhamento de propósito, né, com essa cultura organizacional. A gente já sabe hoje que o maior ponto, né, de convergência, gerador de engajamento entre as pessoas nas organizações, são as relações interpessoais. Então, como é que a gente consegue estruturar isso, né? Que relações, que qualidade de relações interpessoais a gente vai ter, conectando assim, gente, pela tela. Né? A gente sabe que tem um desgaste físico, né, muito grande, a gente sabe que tem um desgaste mental muito grande. Então, como é que a gente faz para diminuir esse desgaste social, né? Para a gente ter uma qualidade de vida, ou uma vida de qualidade, né? Como o Luiz colocou muito bem lá na apresentação dele, e a gente ter essa saúde melhor estruturada, melhor equilibrada dentro das organizações. Acho que é muito importante esse ponto. Nós estamos com a Keila e o Luiz com a mão levantada. A Keila levantou primeiro. Então, bom dia a todos, né? Eu também sou psicóloga, sou sócia da Adriana na FU. E queria comentar uma coisa bem interessante que eu escutei, e ainda nesse gancho da resiliência, que a nossa preocupação como recursos humanos, né, das organizações, de trabalhar ambientes saudáveis e não fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais fortalecidas para enfrentar mais pressão. O Brasil, ele era conhecido, né, ano passado, ele estava no ranking do primeiro lugar do país mais ansioso do mundo. Aqui no estado do Ceará, em abril de 2019, nós tínhamos cerca de 4 afastamentos por auxílio-doença no Ministério do Trabalho, né, 4 afastamentos por auxílio-doença por depressão. Então, nós temos hoje uma condição... Por dia. A cada 24 horas. 4 auxílios-doença a cada 24 horas por depressão só no estado do Ceará. E a gente está falando de pessoas que tinham vínculo empregatício com o CLT. Então, a gente tem aí pessoas que não têm vínculo empregatício, autônomos, pessoas que não procuram ajuda, que também estão enfrentando esse adoecimento. O que acontece é que eu chamo a atenção aqui, e queria ver quem dos palestrantes poderia comentar, né? Se vocês poderiam fazer algum comentário, né? Sobre essa questão de transformar as organizações em ambientes saudáveis. Porque hoje o burnout, ele a partir de 2020, ele já entra na caracterização de doença do trabalho, né? Doença vinculada com o aspecto psicológico. Então, o trabalho ele precisa ser menos extenuante, o trabalho ele precisa ser mais
com propósito, né? Mas ele também precisa ser mais equilibrado dentro das organizações. Então, penso que o RH ele pode ter um trabalho essencial nesse lugar de trazer também essa saúde e esse ambiente diferenciado. Então, eu queria deixar aqui aberto para vocês poderem falar um pouquinho disso. Eu vou só colocar uma questão de ordem antes de iniciar, né? Não sei como é que está o tempo de vocês, né? A gente pode prosseguir aqui com as perguntas. Tem o Luiz, a mão levantada, depois tem a Fernanda, e a gente vai para as considerações finais, ok? Então, vamos lá. Luiz? De fato, eu levantei a mão para compartilhar com o pensamento, né? Claro. Se você quiser ir primeiro para a pergunta da Fernanda e depois eu faço um combinado de tudo, pode ser, para ajudar então. a administrar o tempo, tá bom? Mas é claro. que eu tenho alguma coisa para falar sobre o tema que foi aberto pelo Antenor e está mexendo com todos nós. Fernanda, você quer trazer, então? Na verdade, eu até coloquei no chat, mas eu vou falar. Né? Eu tenho visto um movimento muito grande para que a gente trabalhe por projetos por hora. E, inclusive, existe um projeto de lei já tramitando nesse sentido, de flexibilizar as relações trabalhistas. E eu queria saber de vocês, Luiz e Leila, como é que vocês veem essa possibilidade para o nosso futuro próximo? Porque eu mesmo estou com 2 propostas para poder trabalhar parcial. Então, é algo que vai vir forte e eu queria saber de vocês, visão um pouco mais mundial aí, estão considerando nesse quesito. Leila está no mute. Luiz, fala ou eu falo? Como você preferir, Leila, pode falar. Eu falo logo depois de você. Tá. Primeiro, assim, a gente precisa entender que esse trabalho parcial, trabalhar por projetos, como a questão da terceirização no Brasil, entrou muito tarde. Os outros países já fazem isso com uma naturalidade que não é só a pandemia, trabalhar por projetos, trabalhar com terceirização. Nós começamos no Brasil achando que terceirização era a pior coisa do mundo, né? Que era uma coisa que não seria viável, porque não tem as garantias como a CLT tem. Mas nos outros países é um recurso importante, não só para os profissionais que trabalham e gostam, até tem alguns até que gostam desse tipo de trabalho, e facilita muito a questão da empresa. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem a fábrica da Volkswagen em ônibus e caminhões, e é interessante visitar que eles têm a linha de construção dos ônibus e dos caminhões, cada pedaço dessa linha de produção é uma empresa diferenciada, terceirizada. O que eles fizeram para ter a integração da cultura, para que se sintam todos iguais? Todos têm o mesmo uniforme, né? Porque precisa numa fábrica, e todos têm um símbolo aqui da Volkswagen. O terceirizado só tem do lado do símbolo da Volkswagen o símbolo da sua empresa, que ele está ali representando. Então, assim, cabe a nós criar condições para que tenha viabilidade esse tipo de contrato de trabalho, de relação de trabalho, mas que já é um processo usual em outros países e que a gente tende a achar, como foi no início da terceirização, que agora a gente já conseguiu, né, essa regularização, mas muitas empresas sofreram muitas autuações, muita perseguição, porque se acreditava que era um trabalho que diminuía o trabalhador e o profissional. Eu vou fazer um amontoado na minha resposta, partindo desde o princípio do que trouxe o Antenor. Primeiro, eu vejo muitas empresas que estão, sim, fechando as portas hoje, e tem 2 fatores para isso, né? Eu não posso dizer que é um só, mas para mim tem 2 fatores principais, além de outros. O primeiro deles é que essas empresas, assim como os seres humanos, já vinham com comorbidade de gestão. Algumas já não administravam bem suas finanças, não tinham uma boa conexão com as suas pessoas, não entendiam muito bem qual era o seu papel com os clientes, os produtos que entregavam para os clientes, e em momentos de pandemia, o processo seletivo ele é muito mais radical. E aí, sim, tem empresas desaparecendo, mas o motivo delas desaparecerem não é por conta do contexto que nós estamos aí. Ou seja, eles já estavam vulneráveis
vamos falar dessa maneira. Há outras empresas, como eu também sou investidor, tem uma das minhas empresas que ainda está de portas fechadas, é uma empresa que faz produtos lindos para o cabelo da mulher. Mas, nesse momento, não adianta eu querer ir contra, porque eu estou dentro do ponto do supérfluo. Os acessórios de cabelo de mulher, elas gostam de colocar na cabeça antes de comprar, não compram pela internet, portanto, não é algo que vai viralizar na internet. Inclusive, estamos saindo menos. As pessoas estão fazendo menos investimentos em artigos supérfluos e as pessoas estão fazendo mais investimentos na educação, na alimentação, em outras áreas, principalmente naquilo que ele sente que pode alavancá-lo e levá-lo para um outro patamar. Então, quais são os negócios que estão dando certo hoje e quais são os que não estão dando certo? Aqueles que estão mais próximos do eixo central da necessidade dos seus clientes, eles estão sendo demandados. Então, a gente sempre tem que fazer uma reflexão. O meu produto está alinhado com a necessidade que esse tempo está permitindo ou não? Porque isso pode me levar de volta para o jogo mais rápido ou não. Então, comorbidade econômica e de gestão também existe. Já haviam empresas doentes e agora quer colocar culpa porque está fechado, porque isso, porque aquilo outro. Então, eu sei que algumas pessoas podem me contrariar com relação a isso, mas eu não sigo a mesma premissa. Eu digo, sua empresa já vinha doente por outros aspectos. Então, cuide. Se você já cuidava das suas pessoas, como no nosso caso, foram as nossas pessoas que disseram para a gente, será que não é bom a gente fazer uma suspensão de contrato de trabalho? Olha só, né? Então, as nossas pessoas trouxeram aí elementos criativos para poder sustentar o nosso negócio, porque quando está todo mundo junto é mais fácil. Quando o propósito está bem definido, todo mundo sabe onde é a fila, para a gente poder pegar o rumo para o sucesso mais rápido, né? Então, dos pontos é esse. O outro é que quando a gente está falando de todas essas tecnologias, inteligência artificial e tudo mais, que interessante que o advento da aceleração da tecnologia vem junto com uma doença na humanidade. Sabe por quê? Porque se eu só tivesse aceleração da tecnologia, provavelmente a gente, com aquele modelo mental anterior, como é que eu reduzo o custo, como é que eu diminuo o número de empregos, aquelas coisas todas. Não. Chegou junto com a doença bem no momento que a gente também está preocupado com a vida. Então, a gente fica menos sarcásticos nas nossas decisões, inclusive como gestores, a gente fica mais humano no processo decisório, e esse fator combinado faz com que a gente possa ter decisões melhores que sejam boas para a humanidade. Porque se só fosse a tecnologia, pode ser que a gente ia tirar simplesmente os postos de trabalho. Eu quero a tecnologia, como eu disse, para poder tirar aquilo que é desumano do meu processo. Mas isso vai florescer o que é o humano em cada um desses processos e vai me ajudar muito. Porque a gente tinha muitas mentiras no mundo corporativo. Eu vou falar, a gente está falando tão bem do RH, mas eu conheço muitos profissionais de RH que quando via uma pessoa se aproximar dele, falava, lá vem esse cara chato. A pessoa tinha rejeição a pessoas. Eles não suportavam seres humanos. E agora eles precisam suportar, porque senão ele está fora do jogo. Então, essa mudança que nós temos de olhar para o humano como algo importante também é fundamental, como gestores, como pessoas de recursos humanos, entre outras coisas, porque eu já vi muitas pessoas orientadas para resultado em RH que usavam os termos, olha só, até hoje a gente tem cortar a cabeça das pessoas. Olha, imagina uma organização com as pessoas com as cabeças cortadas. Eu quero contratar quem tem sangue no olho. Imagina todo mundo com sangue descendo dos olhos. Que organização desesperadora essa, né? Vou me sentir num daqueles filmes de Hollywood. Mas as pessoas trazem esses modelos até hoje, porque funcionou durante um bom tempo como se fosse mão de obra, e não é mais mão de obra. Você traz humanos para a sua organização para fazer a diferença no seu negócio. E quanto melhor você desenvolver esses humanos na sua organização, mais resultado eles vão trazer. Isso é óbvio. E quantas pessoas, quantos gestores na minha vida profissional eu não vi cortar a primeira verba de educação? Aqui na Cortes, não toque na verba de educação, porque na hora que tudo voltar, eu preciso desses caras melhores. Eu vou aproveitar agora que eu não tinha tempo para treinar como eu podia treinar, e agora é hora de preparar esse pessoal, porque daqui a pouco a gente vai ser uma saída, vai chegar uma vacina, outros fatores, eu tenho que estar melhor do que todo mundo. Mas esse olhar ainda não é comum. Então, a gente precisa entender que há gestores e há tipos de organizações que já não estão mais servindo para o contexto social que a gente vive e não dá mais para a gente tolerar isso. A sociedade não tolera, é a sociedade que está jogando essas empresas fora. Ir para público e falar coisas que são absurdas contra a humanidade pode acabar com o seu negócio de um dia para o outro. E as redes sociais fazem isso de uma maneira muito rápida, né? Então, a gente precisa entender
Que papel é esse da tecnologia? Como é que nós estamos nos transformando? E uma outra coisa que também acontece, aí só para fechar com o que a Fernanda trouxe, é essa modificação nas relações de trabalho. Não dá para a gente querer que as leis sejam desenhadas para o futuro. Não há nenhum legislador, nenhum deputado, nenhum senador que vai fazer uma lei para daqui 20 anos, porque vão jogar fora. A gente só faz as leis quando a sociedade já mudou e você precisa regular aquilo. Eu tenho medo, muito medo, ainda bem que esse grupo é um grupo pequeno entre nós, mas eu tenho muito medo de falar das tendências do mercado de trabalho, porque a carteira profissional não serve mais. Aqueles modelos, nós criamos um negócio chamado E-Social, joga isso fora. Olha o E-Social. E-Social serve para quê? Para desigualdade social. Se eu quiser contratar um morador de rua, eu não posso trazer para minha empresa. Você sabe por quê? Porque ele não tem carteira de trabalho, não tem RG, não tem currículo, não tem e-mail. Então, nós precisamos reinventar os nossos modelos para poder fazer a genuína inclusão da sociedade. E aí nós vamos fazer o processo da diversidade realmente funcionar nas nossas organizações. E por que eu não posso ter trabalho aqui na Córdice e trabalhar em outro lugar também? Porque a gente está acostumado a ficar na zona de conforto daquele salário, daquilo que me protege como trabalhador, e aí eu digo que se o cara não me der aquilo, ele está me explorando. Não. Eu posso ter coisas muito melhores do que o meu salário aqui por conta de entregar o meu talento, mas a gente precisa ajudar as pessoas a reconhecerem seus talentos e a gente precisa diversificar a maneira de se fazer relações do trabalho ainda. Ainda acho que essa história da terceirização, como trouxe a Leila para todos nós, que foi um marco para a nossa história. Eu já tive muitos problemas, e problemas jurídicos, enfim, entre outras coisas, porque todas as vezes que você quer flexibilizar, você tem dificuldade. Tem dificuldade até para fazer a flexibilização do próprio home office hoje em dia, porque você não tem uma regulamentação para isso. Mas o que eu digo é, vamos fazer. Lá na frente, a legislação vai nos acompanhar. Então, nós precisamos acreditar nas transformações e remodelar as práticas de gestão para uma nova necessidade da sociedade. Eu acho que esse momento de virada, essa pandemia, vai trazer muitas coisas boas aí, e nós vamos poder arriscar viver num mar de gestão muito diferente do que aquele que a gente faz hoje. E nós, como recursos humanos, quem trouxe a Leila para nós esse contexto, nós precisamos ser o agente dessa transformação. Porque se é o humano que faz a grande diferença para os negócios, como se diz, não existem negócios. O negócio dos negócios são as pessoas. Não tem negócio para quem não é pessoa, não existe isso. De alguma maneira você serve, né? O ser humano com o ser humano. Então nós precisamos fazer a reformulação de tudo isso. As nossas organizações precisam aprender melhor a servir humanos, e na hora que a gente aprender isso, nós vamos ser extremamente rentáveis. Aquele negócio da sustentabilidade, bem, o dinheiro vem no final tranquilamente. Porque quando as pessoas querem fazer coisas incríveis, eles fazem. Desculpa ter tomado, mas é que eu já tenho umas 3, 4 perguntas aí numa só. Excelente. Nós estamos aqui bem no adiantado da hora, mas está um bate-papo incrível. Você fez aqui um aglomerado de, como você disse, né? De fechamento aqui, bem bacana. Eu quero ir partindo para a finalização, gente, aqui agradecendo a todos vocês que participaram aqui do Construindo Organizações Incomparáveis para Futuras Gerações. Nós queremos trazer agradecimento à nossa querida Adriana e Keila da Flow. A Adriana deixa um legado onde ela falou que existe complexidade que é diferente de complicação. Achei bem legal isso aqui. As áreas estão interconectadas, a empresa é um organismo vivo, conectado com um todo. E aprendemos a fazer coisas simples neste momento da pandemia, a viver com menos e continuar sendo felizes, até mais. Então, obrigada, Adriana, pelo seu legado. Aqui nós temos o nosso querido Luiz França, que trouxe para nós a saída de 16% para campeão em 2019, né, Córdice. E Luiz traz um legado que ele disse, quando dois humanos se encontram, eles se tornam verdadeiramente humanos. Não há serviço que não caiba o humano. E a nossa querida Leila, que traz aqui um legado muito maravilhoso também. Leila trouxe para nós que ninguém tem respostas e estamos todos aprendendo juntos. Estamos em um marco histórico e com a ferramenta da tecnologia hoje, nós temos algumas respostas. Nós, RH, Leila falou, por meio de quê? De olhar para o socioemocional. Esse é o legado que Leila nos traz diante de tantas contribuições e apresentar para vocês que a nossa querida Leila está no top 10
HR Influencer 2020. Está aí, palmas para a Leila, nos orgulhando. Obrigada. Orgulho de RH, orgulho desse nosso Brasil. E Leila sempre no top das top 10 aí, Leila. Parabéns. Votei em você, votaria 1000 vezes para você continuar no top 10 aí. Lembrando, nosso congresso online, Save the Date 27 e 28 de outubro. Gente, estejam conosco, tá? O 7º Ceará RH, com o tema Gestão Humana, reconstrução dessa nossa gestão humana aqui. Eu vou abrir agora as câmeras com vocês. Acho que eu estou bem feliz, ficaria aqui mais 2 horas conversando, porque esse é o objetivo desse momento, é trocar mesmo, trazer o nosso associado para trazer seus pontos, se sentir apoiado pela nossa ABRH, e o sistema ABRH, ele é Brasil, tá? Nós temos aqui um suporte, temos profissionais aqui de outras seccionais também que estiveram conosco. Muito obrigada. Vou deixar aqui a palavra final de agradecimento de cada um dos nossos colegas, né? A turma está pequena, cada um pode até abrir o microfone e falar. Pois não, Leila, você quer começar? Eu queria agradecer muito esse convite, né, da BRH Ceará. A BRH Ceará sempre à frente do tempo, né? E uma gestão muito bacana, Janete, que você está fazendo aí com a sua diretoria. A gente precisa muito disso, dessa troca, desse associativismo. Eu, desde que eu me conheço como profissional, eu nunca abandonei estar em grupos, eu não tenho só a BRH, eu tenho outros grupos que eu acho que é assim que a gente aprende, que a gente troca e constrói juntos, e a BRH, para mim, tem sido esse pilar, né, na minha carreira. Mas eu queria dizer para vocês um convite também, Janete, que nós vamos ter agora o segundo fórum, a segunda edição do Fórum Global Learning, dia 1º de outubro. E eu vou dar uma notícia de primeira mão para vocês, que ainda não divulgamos, vamos divulgar a partir de amanhã. Nós teremos o Domênico de Masi abrindo o nosso fórum. Uau! Aceitou estar conosco, então vai ser uma... É claro, ele tem 82 anos, o nosso fórum começará às 16h30 e 82 anos, mas não parece, viu? Vocês vão ver que não parece. Ele é bem cuidado. E como o nosso fórum começa às 16h30, lá na Itália, para ele ficaria à tarde. Então, o César Souza fez uma entrevista com ele e o ineditismo é que ele vai falar de recursos humanos. Então, assim, vai ser uma mensagem muito bacana. Eu queria convidar vocês vão receber essa divulgação. E nesse fórum, então, que a BRH está organizando, nós teremos o Scott Kaywood, que vai falar sobre reinvenção do mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente precisa, né? É um especialista nisso, é um americano. E teremos o Alexandre Costa, que é o presidente da Cacau Show, que eu digo que é o presidente RH, porque ele é um entusiasta de pessoas, né? E um painel de startups, que é um modelo de negócio que a gente precisa aprender com eles, muito bacana. E também teremos um painel de diretores de recursos humanos que estão fora do Brasil, mas que estão fazendo um trabalho em nome do Brasil maravilhoso nas empresas que estão atuando, na Johnson & Johnson e na L'Oréal. E vamos fechar ao vivo com Tony Garrido, né? Oh, e aqui, adoro! para a gente que sabe o que é ser voluntário na BRH, eu queria dizer para vocês o seguinte: como a BRH é forte, todos eles de uma forma generosa, gratuita, falando para a gente. Olha que legal. Até o Domênico de Masi. Então, assim, que a gente continue firmes nas nossas crenças do valor humano, que é, para mim, muito importante, para vocês também. Adorei participar, muito bom. Obrigada, Leila, querida. Obrigada pelo seu tempo dedicado aqui para nós, seus ensinamentos. Parabéns. Luiz ou Adriana agora? Posso ir, então, Luiz? Ok? Bom, só quero agradecer também a oportunidade, o convite aí da Janete, né, da BRH Ceará. Quero dizer que reforço meu compromisso de estar na BRH de forma ativa, né? Também aí como voluntária, né? Já me coloquei à disposição para isso. Gosto disso, gosto do associativismo, vejo que é assim que a gente pode fazer muitas coisas. E o que eu trago para fechar, né, nossa conversa é que a saúde, ela
precisa estar em primeiro lugar para a gente colocar esse humano, né, também no centro dessa estratégia. Se esse humano não estiver equilibrado com todas as dimensões da sua saúde, dificilmente a gente vai conseguir ter um bom caminho, né, para o futuro. Então, eu acredito fortemente nisso, é para isso que eu faço meu trabalho todos os dias, né, para ter essa condição de promover essa saúde também nas organizações. Tá? Obrigada a todos. Cati. Muito obrigada, querida. Lindo trabalho seu. Luiz? Vou dizer parabéns a você, Janete. Dizendo parabéns a você, eu levo o meu forte abraço para todas as pessoas da BRH Ceará. E foi formidável. Formidável porque a vida não é sobre o que a gente fala, mas sim sobre o que a gente aprende. E aprender, é você levar com você algo de um encontro. E eu estou saindo desse encontro não feliz pelo que eu pude dizer, mas mais feliz ainda pelo que eu pude fortalecer em mim mesmo. Então, uma gratidão enorme a cada um de vocês que me deu um pouco dessa energia, dessas boas vibrações, e contem sempre comigo, porque eu vou estar sempre muito próximo a todos vocês, tá certo? Foi maravilhosa a experiência de passar esse momento ao lado de vocês. Gratidão que eu levo para a minha vida toda. Obrigada, querido. E esse trabalho todo não seria possível sem a nossa diretoria. Estamos aqui com a Fabiana Paiva, que é a nossa diretora de relacionamento com associados, está sempre movimentando, sempre trazendo o associado, trazendo o que há de melhor para a nossa associação. Nosso parceiro maravilhoso aqui, que é o presidente do Conselho Deliberativo, Antenor Tenório, né, que está sempre ativo, é aquele conselho que está ali o tempo todo, e, inclusive, os conselheiros estão mais na diretoria executiva agora, ajudando mais ainda, né, na execução também. Então, isso tudo é com o movimento do Antenor. Obrigada, Antenor, obrigada, Fabi, obrigada aqui a Fernanda Palhano, que é nossa associada, nossa voluntária, está à frente do conteúdo do Ceará RH, nos ajudando com isso. Quero agradecer aqui ao Miguel, que eu estou vendo aqui, nosso associado também. Não é isso, Miguel? Você é associado no Ceará? Né? E o Dorian também, né? Que está conosco. A Keila, que eu estou vendo aqui na minha telinha, né? Tem outras pessoas que eu não estou vendo. Pessoal, a BRH, ela tem um nome tão forte, né? Tão legal, porque eu nunca, Leila, recebi um não quando eu falo em nome da BRH, convidando pessoas para se engajarem na causa. Nunca. Acho que os diretores podem confirmar isso aqui, o Antenor também. Vamos fazer o evento. Leila é mega ultra ocupada, né? Não pôde vir no primeiro momento, mas no segundo eu faço questão de ir, Janete. Eu vou. Vem. Luiz, nem se fala, né? A agenda dele é louca. Adriana, meu Deus do céu, é a agenda atropelada. E conseguiram tempo. Então, isso é prova de que a nossa associação, né? Nós tivemos o Dia do Voluntariado semana passada, né? E isso foi muito bom a gente ver que as pessoas, cada vez mais nesse momento da pandemia, têm chegado à BRH para se associarem, em plena pandemia. Claro que o movimento financeiro caiu um pouquinho, mas as pessoas têm chegado. Né? E a gente vai fortalecendo cada vez mais, pessoal. E é com vocês. Essa associação ela existe para vocês, associados. Participem mais, se engajem mais. Os grupos estão abertos aí para a gente trabalhar junto no voluntariado. Não quero mais tomar o tempo, sei que já estamos aqui ultrapassando, né? Foi a primeira experiência do primeiro webinar dessa forma, né? Vamos ter outro, viu? Semana que vem, pessoal. A arte não ficou pronta, mas vai ser com o Volney, viu? Volney, nosso diretor de jurídico, trabalhista lá na BRH Brasil. Vamos falar sobre lei de proteção de dados, outro tema mega importante. Você aí que está preocupado com isso, viu, Dória? Vem nessa também, vai ser no mesmo formato, um momento aberto e outro fechado para associados, no dia 9, com mais 2 outros profissionais, todos de São Paulo, né, dessa área, e vem conversar conosco. Ok, gente? Obrigada a todos. Acompanhem as redes sociais. Eu vou postar lá, nós vamos postar, né, na associação, e vocês compartilhem e cheguem com a gente.
Boa tarde, um ótimo almoço para todos, uma ótima semana, né, que estamos começando. Gratidão, Leila, gratidão, Luiz, gratidão, Adri, Fernanda, Dorian, Fabi, Miguel, Keila. Antenor, que eu estou vendo na minha tela, tem mais que eu não estou vendo. A foto! Peraí, vamos lá.